E aí, galerinha, boa noite. Vamos falar hoje um pouquinho de recurso. Tô deixando aí já a dica para vocês, nosso manual de recurso trabalhista, totalmente atualizado aí com o novo CPC. A galerinha aí já tá entrando. Hoje eu separei um tema aqui, misturando execução com recursos. Acho que é um tema relevante aqui para a gente poder estudar. E vamos falar um pouquinho a respeito disso aí. Ó, Porto Alegre presente, Aracaju, boa noite, Brasília, tá a galera toda aí, ó. Torres, Belo Horizonte, né? Campinas, tá todo mundo aí de São Paulo. Então vamos lá, ó, pessoal, aí chegou aí meu curso de processo de trabalho. Espero que você goste aí, feito com bastante cuidado, hein? Então aqui começar, final do dia hoje, tô acabando de gravar uma aula aqui no CERS. E aí, resolvi falar um pouquinho para vocês, misturar recurso com execução hoje. Vamos falar um pouco aí, então, rapidamente a respeito das custas processuais, do depósito recursal, para fazer uma análise principalmente na fase de execução, tá? Quando nós vamos interpor um recurso, nós sabemos que nós temos pressupostos que devem ser observados. E aí nós temos pressupostos intrínsecos e temos também pressupostos extrínsecos. E dentre os pressupostos extrínsecos, nós temos as custas processuais. Porque nós sabemos que no processo do trabalho, nós temos a gratuidade do processo, de modo então que para entrar com o processo, eu não preciso pagar as custas processuais. A ideia é essa, lá no processo civil a gente paga as custas processuais, depois paga a diferença no final. Aqui no processo de trabalho não, aqui no processo de trabalho a gente paga as custas processuais só no final do processo. Mas quando eu vou interpor um recurso, as custas processuais passam a ser consideradas como um pressuposto recursal. De modo então que dentro do prazo alusivo ao recurso, eu preciso pagar as custas processuais, já que se transforma, portanto, em um pressuposto recursal por força do artigo 789, parágrafo 1º da CLT, tá? Então aí a gente tem essa sistemática do pressuposto recursal. Mas e na fase de execução? Eu preciso pagar as custas processuais? Ó, pessoal, aqui só uma paradinha. Se você quiser aí compartilhar aí o nosso vídeo, não se esqueça aí de compartilhar com seus amigos. Clique aí nesse amiguinho aí e coloca compartilhar para todo mundo verificar aí o que a gente está comentando com vocês. Então vamos lá, agora só coraçãozinho só para responder. Quando a gente vai para a fase de execução, o artigo 789-A da CLT vem e estabelece alguns valores de custas processuais. Então lá quando a gente está na fase de conhecimento, as custas processuais é 2% sobre o valor da condenação, 2% no valor do acordo, 2% sobre o valor da causa ou 2% sobre o valor que o juiz definir. Então lá na fase de conhecimento é de uma forma. Na fase de execução, como regra, são valores fixos. E dentre esses valores, nós temos, por exemplo, lá o agravo de petição, que ele fala, olha, você tem que pagar R$ 44,00 e, salvo engano, 26 centavos. Então, para interpor o agravo de petição, teoricamente, eu tenho essas custas processuais de R$ 44,26. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, no momento da interposição, ou dentro do prazo meu do agravo de petição, eu preciso pagar essas custas processuais? Não. Na fase recursal, as custas processuais não são consideradas como pressuposto recursal. Na fase de execução, as custas processuais são pagas só no fim do processo. Uma vez que na fase de execução, quem é responsável para o pagamento das custas processuais é o executado sempre. Então, imaginemos que o exequente vai interpor um agravo de petição. Aí ele vai ficar esperando o executado pagar as custas processuais para ele poder entrar com o recurso? Se ele ficar esperando, por óbvio que o executado não vai pagar e o recurso dele não vai ser conhecido. Então, pensando nisso, evidentemente que a própria CLT impõe que sempre as custas serão pagas pelo executado, mas, por outro lado, na fase de execução, eu só pago custas processuais no fim do processo. Portanto, não é um pressuposto recursal o pagamento de custas na fase de execução.
Eu entro com o agravo de petição e não preciso pagar custas processuais, não se esqueçam disso, tá? Pode colocar isso tranquilamente na sua prova, porque isso daí é um reconhecimento pacífico no próprio TST, tá? E o depósito recursal? Depósito recursal é um outro pressuposto extrínseco que nós temos para os recursos. E o depósito recursal, ele é uma garantia de futura execução. E futura execução do quê? Futura execução de pecúnia, já que o depósito recursal é um valor em dinheiro que você paga. Se você tem um depósito, então, em dinheiro, ele só serve para garantir uma execução em dinheiro. É por isso que eu só exijo depósito recursal em condenação em pecúnia. E aí, como ele é uma garantia, eu venho e faço o depósito daquele valor. Esse valor lá na frente ele é transformado em penhora. Então, lá na execução, quando eu tenho uma execução de uma condenação em pecúnia, este valor vai ser transformado em penhora. Agora já vamos lá na fase de execução. Na fase de execução, eu preciso pagar um depósito recursal para entrar com o recurso? Como regra, não. Por quê? Porque, como regra, na fase de execução, a interposição dos recursos, elas são posteriores à penhora. Como é posterior à penhora, significa que já está garantido o juízo. Então, lá suponhamos que eu tenho uma execução de 30 mil reais. Tenho uma penhora de 30 mil reais. Entro com embargos. Mantém-se aquele valor. Eu quero entrar com agravo de petição. Já está penhorado os 30 mil reais, já está garantido o juízo. Se já está garantido o juízo, eu não preciso, portanto, fazer um depósito recursal. Mas pode acontecer de eu ter uma majoração na fase de execução após a penhora. Por exemplo, suponhamos que eu tenho uma decisão de liquidação que define a execução de 10 mil reais. Aí eu começo a execução, faço a penhora de 10 mil reais. Aí vem o exequente e fala, olha, está toda errada aquela decisão de liquidação. Entra com uma impugnação daquela decisão de liquidação. Entra e fala, na verdade, o valor devido é 25 mil reais e não só 10 mil reais. E aí o juiz vem e acolhe aquela impugnação e fala, tem razão, 25 mil reais. Perceba então que a penhora foi feita de 10 mil reais e a decisão de impugnação da decisão de liquidação é posterior. E agora ela majorou a execução para 25 mil reais. E eu só tenho garantido 10. E aí vem a empresa e quer interpor o agravo de petição. Neste caso, ela precisa pagar o depósito recursal? Ah, precisa. Neste caso, ela tem que pagar o depósito recursal, porque houve majoração da execução. E atenção! Lá na fase de conhecimento, eu tenho um teto legal. Lá, quando é recurso ordinário, eu pago lá o teto legal de 8.900 e alguma coisa. 17 mil e pouco se for recurso de revista. Então, eu tenho um teto legal. E na fase de execução, existe teto legal? Não. Tudo que foi majorado eu tenho que pagar. Então, aqui no meu exemplo, se eu majorei de 10 mil para 15 mil, eu entro com o agravo de petição e preciso fazer um depósito recursal de 15 mil reais. Não é, portanto, o teto lá que a gente usa para recurso ordinário. Não. Se houve majoração, eu tenho que pagar o valor integral. Então, atente-se. Quando a gente estiver falando de recurso na fase de execução, as custas processuais não são considerados pressupostos recursais e só vão ser pagas no final pelo executado. O depósito recursal, como regra, não é exigido, como diz a própria súmula 128.2 do TST, porque, como regra, a gente já vai ter garantido o juízo, já vai estar com a penhora feita. Excepcionalmente, quando eu tiver majoração da execução, aí eu preciso fazer o depósito recursal, e o depósito recursal é no valor integral da majoração. Tá bom? Pessoal, hoje era isso que eu queria trazer para vocês aí, e queria também deixar para vocês aí a dica da promoção que a gente está tendo lá no CERS, 40% de desconto. Deixo aqui a dica do nosso curso de recursos trabalhistas mesmo. Até o pessoal fala, é um curso de 2016, mas é um curso totalmente gravado no segundo semestre, final de agosto que eu comecei, o curso foi até outubro, então o curso está totalmente atualizado.
embasado no meu manual de recurso trabalhista. São 9 aulas, na verdade são 8 aulas mais uma aula extra, então totalmente atualizado o curso. E tem também o nosso curso de execução trabalhista, que eu também gravei no final do ano, de outubro e novembro, então também é um curso bem atualizado aí. Quem tiver interesse, aproveitem que até quarta-feira está com 40% de desconto lá no CERS. É um desconto bem bom, dá para facilitar aí para quem tem interesse de estudar essas matérias, tá? Pessoal, hoje eu vou ficando por aqui, volto outro dia falando aí de mais matéria de processo de trabalho. Um beijo para vocês e até mais.